Olá, para você que nos acompanha no Aliados Brasil Oficial, um prazer ter você por aqui. Hoje nós recebemos Maria Eduarda Kreff, que é advogada e produtora rural, e ela também tem um livro que foi produzido durante a sua tese de mestrado na Itália, Algoritmo de Inteligência Artificial, de avanço tecnológico à ferramenta discriminatória e de restrição à efetivação do direito fundamental à liberdade de expressão. Maria Eduarda, seja bem-vinda, é um prazer ter você por aqui, tudo bem? Olá, tudo bem, Andréia? O prazer é meu estar aqui com vocês nesse canal que, dentre os poucos que a gente tem no Brasil, segue defendendo aquilo que está no meu livro, que é a liberdade de expressão, ainda que com as suas dificuldades, né? Mas sempre mantendo essa defesa de princípios e garantias fundamentais da população brasileira e mundial. Sim, vamos falar sobre esse assunto tão importante. Aliás, eu já gostaria que você começasse resumindo o que é esse nomão aí do seu livro. O nome, como a gente pode ver, ele é bastante extenso, mas basicamente eu não poderia fazer referência direta à palavra censura, que é o que acontece em verdade no nosso país desde meados de 2018, né, em que as redes sociais vêm restringindo posts, reduzindo alcances, e aí então, para não me referir diretamente à censura, até porque a gente sabe que quando exposto de forma tão direta, a gente acaba tendo prejuízos, enfim, tanto em termos de educação e de pesquisa, que era o meu intuito no mestrado, eu teria, então, mais desafios na minha pesquisa, quanto depois para a publicação do livro e divulgação da legislação, que foi justamente o que eu fiz por meio do livro. Então, para não me referir à censura, o meu título é enorme. Em suma, você se autocensurou para não ser censurada. Exatamente. Maria Eduarda, eu vi aqui que o seu livro ele trata bastante da questão dos algoritmos, né? Ou seja, é a censura, seria a censura da própria web, é isso? Exatamente, Andréia. Na verdade, o meu livro trata daquelas restrições das plataformas, as normativas internas das plataformas, que por vezes a gente vai fazer um comentário, a gente vai fazer um post e a gente recebe uma mensagem de que o nosso post, o nosso comentário está em desacordo com as diretrizes da rede social. Então, meu trabalho é justamente sobre a possibilidade da implementação dessa diretriz em paralelo a uma legislação, porque é praticamente uma lei interna da rede social e que está em desacordo com a legislação tanto do Brasil quanto da Itália, que foi o país em que eu fiz o meu mestrado. Correto. Ou seja, a censura ela já existe dentro das próprias plataformas. No entanto, a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, um cenário em que disse que a internet é uma terra sem lei e que por isso a censura está pouca, precisam aumentar a censura. Essa é a realidade hoje do cenário. Exatamente. Até a gente vê falas, a gente viu falas nos últimos dias, né, no sentido de implementação da regulamentação da internet, como se a internet já não fosse regulamentada, como se ela não seguisse todas as legislações que a gente já tem atualmente, como o Marco Civil da Internet, a própria Constituição Federal, todos os princípios que têm força legal e que não estão previstos expressamente na Constituição, o Código Civil, todos já são aplicáveis à internet. E principalmente desde 2014 nós temos o Marco Civil da Internet, justamente para determinar o que pode e o que não pode nas redes sociais. Entretanto, o que me parece é que eles não querem a regulamentação das redes sociais, mas sim regulamentar, institucionalizar a censura. A sua pesquisa ela foi realizada quando e quais foram os pontos principais ali que você descobriu ao longo desse processo de estudo acerca desse assunto? A minha pesquisa ela teve a duração de 2 anos. Ela aconteceu nos anos de 2021
segundo semestre de 2021 até o segundo semestre até o primeiro semestre de 2023, e ela teve como ponto, só para entender o contexto em que surgiu a pesquisa, foi num contexto pandêmico, né? Foi um contexto de pandemia em que as redes sociais serviram, além de se tornarem plataformas de labor, ou seja, de trabalho, elas serviram para reaproximar as pessoas que estavam naquele contexto de distanciamento social. Então, a pesquisa ela partiu desse princípio e ela teve como ponto fundamental o estudo da liberdade do liberalismo em um cenário mundial e no cenário nacional. Nacional, eu digo brasileiro, no cenário nacional italiano. E logo em seguida, eu estudei as legislações brasileira e italiana acerca do assunto, que foi o Marco Civil da Internet de 2014, que corresponde à Declaração Italiana sobre Direitos na Internet, que foi justamente inspirada na legislação brasileira, a Constituição de 1988 e aí a Constituição Italiana de 1947, que é a atual, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela ONU em 1948 e que atinge a todos os países, nesse sentido, que adotam e que seguem os preceitos da Unicef, da ONU, e a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. Então, eu fiz o estudo dessas legislações e aí eu parti das legislações para o estudo de casos práticos de censura aqui no Brasil. Então, eu fiz o estudo de casos práticos e de decisões judiciais já existentes. E o que você descobriu aí durante esse processo? Quem é mais rigoroso ou quem é que censura mais, a Itália ou o Brasil? Estão ali em pé de igualdade? O que você poderia falar para a gente a respeito? Na verdade, até eu caí na legislação internacional, como é o caso da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e aí eu inevitavelmente fui estudar outros países. E eu verifiquei que, na verdade, esse é infelizmente, um problema que a gente tem a nível internacional em todos os países. A rede de internet, as redes sociais, elas reduzem o alcance e boicotam, enfim, cortam comentários, excluem posts. Entretanto, aqui no Brasil, acredito eu, em razão da instabilidade que nós temos em termos de judiciário, né, a insegurança jurídica, os casos se tornaram de maiores proporções. E eu digo isso a ponto de a gente ter pessoas, não só formadores de opinião censurados, que acabou tendo de residir fora do país. Então, e eu percebi também que aqui no Brasil eu não consegui localizar decisões judiciais na Itália acerca do assunto. Entretanto, eu verifiquei que aqui no Brasil, todas as pessoas que judicializaram, que levaram para o judiciário a questão da redução de alcance e da exclusão de posts e comentários, quando esses posts e comentários não provocavam danos a terceiros, ou seja, eles não caíam no rol da calúnia, da difamação, ou seja, eram simplesmente opiniões, sejam elas políticas ou sejam elas por questões de saúde pública, que foi algo que aconteceu muito durante a pandemia. Quando levados ao judiciário esses casos, as redes sociais acabaram por desbloquear os posts e restituir perfis, principalmente o Twitter, antes mesmo de decisão judicial, justamente por verificar a impossibilidade, a ilegalidade daquele ato, que era aquela censura. Eles nem esperavam, eles eram citados, ou seja, eles recebiam, falando de uma forma sem juridiquês, eles recebiam a notificação judicial e logo já restituíam os perfis e as fotos, sem mesmo se manifestar no processo. Existe um padrão... O que evidencia a ilegalidade, né? Sim.
E existe um padrão nessa censura das plataformas? A gente nem entra, nem vou entrar aqui no mérito judicial, a gente está tratando estritamente do seu trabalho, não que você não possa tocar no assunto, mas é para as pessoas entenderem porque muita gente nem sabe, nem sente que já existe uma censura e ela não é pouca, né? Sim, os perfis censurados eram todos de cunho político, opiniões políticas e opiniões sobre saúde pública, sobre questões de saúde pública. E é interessante até, Andréia, para ressaltar uma coisa que o Marco Civil da Internet, que é essa nossa legislação que regulamenta a internet desde 2014, ele dispõe no artigo 3º dele, eu até trouxe aqui para a gente ler, porque muito se fala sobre o direito à liberdade de expressão, mas pouco se lembra dessa legislação que foi promulgada por esses e aprovada por e até legitimada por ministros que estão atualmente no STF, enfim. E o artigo 3º diz: a disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição, a preservação e garantia da neutralidade da rede, ou seja, a rede não pode, por meio de seus atos discricionários ou administrativos, demonstrar qualquer tipo de posicionamento, ela tem que ser completamente neutra. E em outro artigo, o Marco Civil da Internet também veda a discriminação, inclusive por pensamentos políticos. Então, a gente verifica que é realmente completamente oposto do que vem acontecendo, né? Sim, e em que as redes sociais se amparam para poder fazer essa censura? Qual a justificativa que eles utilizam para fazer essa censura? Eles utilizam as diretrizes da rede social, as diretrizes internas da rede social, as quais não são divulgadas e nem fornecidas às pessoas censuradas. Então, é uma norma abstrata, é uma diretriz abstrata e que vai se moldando conforme o caso concreto. É possível que grupos possam estar pagando por isso? Por exemplo, a gente soube que a China, há uma informação que foi divulgada aí durante a crise sanitária que a China estaria pagando redes sociais para manter ou retirar determinados conteúdos. É possível que isso aconteça ou, enfim, ou outros grupos também possam fazer investimentos nesse sentido? Olha, eu quero que nesse momento não se fale disso na rede social. Recentemente, a gente vem descobrindo, né, grupos muito bem formados e organizados que tratam a rede social não só como um negócio, como é o caso, enfim, de muitos cidadãos civil que trata a rede social como um negócio no sentido de influenciar, mas literalmente de induzir a população a ler determinados conteúdos, a acreditar que todo mundo nas redes sociais está dando importância para aquele conteúdo, como, por exemplo, a gente descobriu recentemente uma empresa que tem 48 perfis, salvo engano, e que, na verdade, eles são perfis que atingem basicamente a toda a população brasileira em termos de seguidores. E aí, dessa forma, eles conseguem manejar o pensamento da população e moldar a postura da população e até moldar pensamentos e opiniões, né? Então, sim, é possível, e até trazendo aqui uma questão, eu vi que recentemente em fala proferida no dia 8 de janeiro se falou de uma forma muito complicada sobre regulamentação das redes sociais. E aí se utilizou como parâmetro para a regulamentação brasileira a regulamentação feita no Canadá e a regulamentação feita na União Europeia em termos gerais. E aí, André, eu fui estudar sobre a regulamentação organizada pela União Europeia e eu percebi que, na verdade, essa regulamentação da União Europeia, ela veta... Tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo.
ela veda justamente esse tipo de conduta. Ela veda a indução a pensamentos e ela promove a neutralidade, então ela regulamenta a internet, como o nosso Marco Civil de 2014, no sentido de vedar esse tipo de comportamento, como a gente está vendo no Brasil, que é no sentido de induzir o pensamento da população. E aí eu fui estudar a regulamentação do Canadá. E aí a do Canadá, sim, a do Canadá veda, inclusive, que as redes sociais promovam notícias. Então, as redes sociais não podem divulgar notícias nacionais, senão eles têm que pagar uma espécie de royalty para a União, ou seja, para o Canadá, para o país, para o governo. E aí as redes sociais começaram a boicotar o governo canadense, e agora eles, me parece que eles estão, porque disseram, o próprio Google disse que ia sair do país, se não poderia divulgar notícias, e agora me parece que estão em tratativas, e parece que vai ser flexibilizada essa normativa do Canadá. Então, é esse tipo de regulamentação que se usa como parâmetro para a nossa regulamentação da censura, que é o que estão tentando impor aqui no Brasil, né? Sim, no Brasil a gente vem acompanhando que as redes sociais cederam a todas as demandas do judiciário, diferentemente do que eles estão fazendo no Canadá, como você mesma disse, né? Que eles, olha só, a gente pode sair, a gente pode pular fora. É possível que no Brasil eles façam, eles tenham esse mesmo posicionamento ou não? Eles vão ceder para aproveitar o que tiver de público, porque a gente sabe que boa parte desse público que é censurado hoje, porque essa regulamentação ela tem um alvo, né? Isso é claro. Mas existe também uma massa que é manipulada por esse tipo de empresa que você citou aqui, que tem o objetivo de manipular as pessoas, de enganar as pessoas, e esse tipo de empresa ele está protegido aqui na legislação brasileira. A gente não vê ninguém esperneando em relação a isso. Então, é possível que as empresas aceitem essa regulamentação para aproveitar essa parte que é protegida, ou é possível que eles se imponham e falem, olha, talvez a gente saia se realmente for para frente essa questão da regulamentação. Olha, o que eu acredito, na verdade, vendo esse cenário que já vem se instaurando há um bom tempo aqui no Brasil, né? Quando ele começou, eu estava morando na Espanha e eu vivia um contexto completamente diferente, em que eu não tinha acesso às notícias das coisas que aconteciam no Brasil e minha mãe tinha que me contar o que estava acontecendo, porque todas as notícias que eu ia consultar no Google eram com um viés diferente daquele que eu acreditava. Eu acho difícil, André, eles se voltarem contra o governo aqui no Brasil. Eu acho realmente muito difícil, porque o que eu vejo é que no Canadá, eu não sei exatamente como funciona o poder judiciário no Canadá, mas acredito eu que ainda exista a divisão entre os poderes e a incomunicabilidade dos poderes. E eu acho que isso é um ponto que complica muito o nosso contexto brasileiro, na medida em que já não existe mais uma divisão entre os poderes judiciário e executivo. Então, eu acredito que seja muito difícil a gente conseguir que as redes sociais se rebelem contra esse tipo de legislação, né? Já que o poder legislativo, ainda quero eu acreditar que não se misturou com os demais poderes, mas acho bem complicado também. Estou tentando me iludir, mas eu acho que na medida em que não existe mais essa divisão, as redes sociais acabam ficando muito vulneráveis, lembrando que elas também são empresas, têm CNPJ e estão sujeitas a qualquer tipo de condenação por meio do judiciário. Eu acho muito difícil elas se rebelarem contra, né? Sim. Eu acho que é mais fácil elas entrarem para dentro do sistema e talvez mais lucrativo também. Infelizmente, né? Agora, você falou lá no início que a questão da censura não é uma exclusividade do Brasil, você inclusive trouxe alguns exemplos aqui para a gente, ou seja, há uma movimentação do sistema, vamos colocar assim, né, de um linguajar mais político, há uma movimentação do sistema, né, de pessoas que acham que
que estão acima dos outros e que podem resolver e decidir como que as pessoas devem viver, se comportar, pensar, etc. Então, há esse comportamento do sistema em relação a censurar mesmo as pessoas, calar a verdade e deixar simplesmente a narrativa que os favorece. Por outro lado, a gente tem uma série de pessoas, que é justamente esse o problema que está causando esse incômodo no sistema, né? A gente tem uma série de pessoas que, assim como você, está atenta a essas situações, né, de censura, porque a boa parte da população não percebe que quando o Instagram pergunta lá, você realmente quis dizer isso? Ele está me censurando? Há uma parte da população, não só no Brasil, fazendo questionamentos e atenta a essa questão da censura. Há um movimento hoje de pessoas trabalhando para combater efetivamente isso, ou somente as pessoas que estão observando e falando sobre o assunto? O que eu entendo que as pessoas ainda estão com bastante medo de se manifestar e, na verdade, de enfrentar a raiz do problema de cara. Eu vislumbro e, na verdade, eu encontrei somente pessoas tentando resolver problemas concretos e, mais precisamente, o seu problema. Tentando resolver a sua rede social que foi bloqueada, o seu perfil que foi excluído, o seu perfil que, enfim, vem tendo o alcance reduzido, mas eu não vejo ninguém falando em termos gerais sobre essa regulamentação da internet. Claro, salvo alguns deputados federais, aí a nível federal, que podem combater de fato esse projeto de lei, ou enfim, de que forma venha a surgir essa regulamentação. Mas eu realmente não tenho visto ninguém enfrentando a raiz do problema, né? Mas sim os seus derivados. E aí, não que seja ruim combater os seus derivados, porque na medida em que a gente tem a judicialização, existe a formação de jurisprudência no judiciário, que acaba servindo para combater problemas futuros. Entretanto, tu não mitiga esses problemas futuros que venham ser alcançados, né? Eu não vejo realmente ninguém tratando do assunto. Eu tive muito problema para pesquisar até sobre isso quando eu fui fazer a minha tese de mestrado. Os livros que eu vejo são só americanos. Inclusive, tem um best-seller, até me surpreendi, do New York Times, que fala sobre os algoritmos de inteligência artificial. Entretanto, no Brasil, eu não vejo nada. Nada. Nem em termos literários, em termos de literatura, em termos de livro, quanto em termos de ação fática, de judicialização, por exemplo, uma ação civil pública, alguma coisa assim. Não vejo nada nesse sentido em termos de movimentação. Correto. Uma coisa que a gente não pode negar, já comentei aqui, é que essa censura ela tem um alvo, né? E vamos ser bem claras aqui. O alvo é a direita, é todo mundo que tem um viés político de direita. No entanto, a gente tem visto recentemente alguns veículos de comunicação no Brasil que são claramente de esquerda, já se manifestando em relação à censura, já reclamando de alguma coisa, como você disse anteriormente, pelo menos a leitura que eu faço diante do que você disse foi: cada um por si, só reclamo se chegar no meu quintal. Essas pessoas que hoje estão tranquilas, esses veículos, esses influenciadores que estão de um lado que não é atingido, eles deveriam se preocupar com os rumos que toma a censura hoje nas redes? Com certeza. Até tem uma frase muito popular, muito básica, que é o pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Evidente que na medida em que se regulamenta a internet ou que se bane usuários, se censura de um lado, querendo ou não, na medida em que até os olhos vão se abrindo, a pessoa pode até mudar de posicionamento. Como a gente sabe que teve aqui um jornalista, não sei se posso chamar ele de jornalista, na verdade, mas um blogueiro, que tinha um podcast
que ao entrevistar o ex-presidente da República, acabou se vendo censurado, hoje em dia está fora do país, e na verdade ele tinha um posicionamento de oposição ao então ex-governo, né? E esses pensadores, esses pseudo-pensadores, esses influencers, é óbvio que eles têm que se preocupar, até porque, querendo ou não, Andréia, quem movimenta as redes sociais é uma maioria, né? E na medida em que hoje a gente vê que as pessoas passaram o que a direita vem fazendo é, na verdade, direcionando os seus likes, direcionando aquele ato de seguir só para pessoas que pensam como elas. Então, a esquerda já reduziu muito o seu alcance, já reduziu muito os seus seguidores e a sua influência, a não ser em casos como é dessa nova empresa que surgiu, que é não sei nem se a gente pode falar o nome, mas a Mind, Pode, que omite o seu posicionamento político e finge que é uma notícia, quando na verdade é uma influência que eles estão fazendo sobre o posicionamento político da população. Mas a esquerda, ela já vem perdendo força, e na medida em que eles verem que eles estão perdendo essa força e esse alcance, provavelmente eles vão tentar alcançar as pessoas de direita, que vão estar todas censuradas, é o que tudo indica. O fato a censura não é uma pauta de direita nem de esquerda. Deveríamos estar todos unidos contra esse monstro, né? Que, como você disse, é o pau que bate em Chico e bate em Francisco também. Exatamente. Até porque tem aquela frase que é: posso não acreditar ou não concordar com o que falas, mas defenderei até a morte seu direito de fazê-lo. Todos, e faz parte de uma democracia o pensamento plural, né? Que é o que eles gostam de falar. A pluralidade, ela faz parte da democracia. Na medida em que não existe mais essa pluralidade, ou que não existe mais o teu direito à manifestação do pensamento de uma forma livre, é porque tu já não vive mais numa democracia. E é principalmente isso que essas pessoas têm que se preocupar. Pode ser que elas não queiram ver o posicionamento do opositor, mas elas têm que se preocupar, então, se elas não querem ver o posicionamento, a refletir qual que é o regime que elas estão vivendo, porque não é um regime democrático, né? Então, vai muito além da mera manifestação de pensamento. É sobre democracia, é sobre viver de forma legítima a liberdade que a democracia te propõe e promove, né? Você conseguiu observar algum ponto positivo durante essa sua investigação? Vislumbrar algo positivo para o futuro em relação às redes? Na verdade, o que eu acho, aqui no Brasil, se a gente conseguir pausar, se a gente conseguir impedir essa nova regulamentação da internet, esse novo projeto que vem sendo implementado pela esquerda, se a gente conseguir parar, Andréia, o nosso marco civil da internet, eu nunca tinha parado para ler ele a fundo, artigo por artigo, palavra por palavra. Ele nos defende muito bem. E ele defende os nossos princípios sobre liberdade de expressão, a neutralidade da lei, da rede social, que isso é muito importante. Ele determina que a rede social deve ser neutra, ela não deve influenciar em posicionamentos políticos. E isso é muito importante para nós, até em termos de, por exemplo, atualmente a Mind, ela vinha atuando sob a vigência do Marco Civil da Internet. Então, isso é algo que pode ser fortemente rebatido contra a empresa, e até se descobrir algum vínculo político mais para frente com o atual governo empossado, se pode até ter alguma medida mais drástica no que diz respeito a esse atual presidente. Então, o que eu vislumbro é que atualmente estamos muito bem servidos em termos de legislação, e até uma legislação que eu detesto, não gosto da Unicef, não gosto da ONU, acho que nunca estiveram a serviço da população, nunca estiveram a serviço da população vulnerável, que é a bandeira que eles defendem,
mas estamos bem resguardados no que diz respeito à liberdade de expressão pela Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, se essa declaração for, de fato, obedecida e seguida pelo nosso governo brasileiro. E, em termos de Itália, eu vejo que até a Itália, no que diz respeito à neutralidade da legislação, eles dizem que a neutralidade da rede social ela é essencial para a democracia e essencial para que seja resguardado o direito fundamental do cidadão. Então, isso já deixa muito bem claro que as redes sociais e as empresas que estão por trás das redes sociais, como é o caso da Mind8 e demais empresas que venham a surgir, não podem interferir em qualquer tipo de eleição. Então, eu acho que nesse sentido é um ponto muito positivo, mas a gente não pode permitir que seja aprovada uma nova legislação para regulamentar a internet. Pelo que eu entendi, a nossa legislação e essa legislação externa, né, que no caso é essa declaração aí da ONU, ela já resguarda, já resolve todos os problemas que se tem hoje a nível de internet, e o que se quer fazer com novas legislações é simplesmente abafar essas que existem e que protegem o cidadão para simplesmente oficializar a censura. Entendi errado? Exatamente. Não, é exatamente isso. E, inclusive, isso é uma coisa que, na verdade, até tira a necessidade de existir os nossos artigos do Código Civil que falam sobre calúnia e difamação e que, inclusive, são aplicáveis na internet, né? O que eles querem realmente é institucionalizar, é botar de forma expressa na legislação brasileira a censura nas redes sociais. E das redes sociais para a vida real é um pulo, né? Uma vez que elas Exatamente. são a extensão da nossa vida hoje. Maria Eduarda, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar a respeito desse assunto que você acha importante as pessoas saberem, ficarem atentas? Na verdade, eu acho que seria basicamente isso. Eu só queria chamar atenção que, na verdade, isso que a gente vem vivendo não é algo novo, não é algo, na verdade, é um projeto que eles já vêm implementando há muito tempo e que agora eles vêm falando de forma mais escancarada quais os próximos passos a serem dados para a restrição de liberdades. E eu acho que a partir do momento em que eles censurarem a internet, assim como a gente já teve inúmeras censuras durante a pandemia, que foi um experimento social, vai ser um passo para a gente ter o nosso direito de ir e vir burlado, enfim, completamente ignorado. Vai ser um passo para a gente ter o nosso direito à vida completamente ignorado. Vai ser um passo para a gente ter o nosso direito à legítima defesa, que já não existe mais, basicamente, mas a gente ainda vem tentando defender completamente censurado. E eu queria chamar atenção para o fato de que essa liberdade de expressão ela vem da Inglaterra em 1640, ela vem do Brasil, da Espanha em 1800, dos Estados Unidos regulamentou em 1776, a França, até a França, que é uma sumidade em termos de liberdade, em 1789, e o Brasil não foi nem da Constituição de 1988, que é quando a gente tem, de fato, esses direitos, a liberdade de expressão expressos, né, na legislação, mas sim foi lá de 1759. Então, são direitos fundamentais já há muito tempo resguardados nas nossas legislações e na legislação internacional e que agora eles vêm tentando censurar para implementar um regime diferente da democracia. Correto. Gostaria de agradecer a sua participação aqui com a gente. Volte mais vezes, está convidadíssima, tá? Deixa aí, o seu livro está à venda? As pessoas conseguem encontrar o seu livro? Como é que tem acesso a esse material? Sim. O livro é esse aqui, que vocês podem ver com o emoji calado. Ele está à venda na Amazon. É só procurar por algoritmo de inteligência artificial. Como o nome é bastante grande, pode ser algoritmo de inteligência artificial Maria Eduarda, que vai aparecer o livro.
e ele está à venda na Amazon e, salvo engano, em alguns sites de Portugal, eu acho que também tem a venda na internet. Ou se quiser me chamar no meu Instagram, pode me chamar também, que eu providencio o envio do livro. Qual é o seu Instagram? É Duda T de Trevisan Creff, K-R-O-E-F-F. Tá certo, então. Procure a Duda por lá, compre o livro dela e esteja atento aí ao que está acontecendo. Duda, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Andréia, eu que te agradeço pelo convite. Sempre que me convidar, pode contar comigo, estarei presente. E parabéns pelos programas. Imagina. Valeu. Para você que nos acompanhou até agora, lembre-se de deixar o seu like, o seu comentário e, claro, compartilhar esse conteúdo para que outras pessoas tenham acesso também. Até a próxima.